Bom dia, graça e paz, amado povo de Deus. Hoje falaremos sobre o nascer de novo. Muitos ainda não entendem sobre nascer de novo. E muitos ainda se confundem com os preceitos de certas seitas e não da realidade que a palavra de Deus nos fala. Vejamos o que diz a palavra de Deus em vários versículos da Bíblia. Jesus disse que é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. O pecado mata, mas Jesus ressuscita. Jesus falou para Nicodemos: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lá em João 3,3. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que surgem coisas novas. Quando você aceita que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador, e confessa o seu nome, e confessa em sua vida Ele como seu Salvador, as coisas começam a mudar na sua vida. Há uma mudança de comportamento. As coisas antigas que você fazia de errado começam a mudar, porque Jesus, ele nos transforma, ele nos dá mudança de vida. Por isso que ele diz, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas, lá em 2 Coríntios 5,17. Ele diz, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Lá em João 3, do 5 ao 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Uma herança guardada nos céus para todos nós. 1 Pedro 1, do 3 ao 4. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que maravilha! A partir do momento em que nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos esse direito de ser considerados filhos de Deus. Até então, antes, nós só somos apenas criaturas de Deus, criados por Deus. Mas a partir do momento em que nós confessamos a Jesus, nós passamos a ser filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, das coisas celestiais, das maravilhas celestiais. Por isso que ele diz, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? João, capítulo 1, do 12 ao 13. Ele diz, 1 Pedro 1,23 diz assim, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, não de uma semente que se acaba, mas de uma semente imperecível, por meio de quê? Por meio da palavra de Deus
que é viva e permanente. Por isso, meditar na palavra de Deus todos os dias nos traz renovo a cada dia, a cada manhã, nos renova, porque é a palavra de Deus que nos traz a esperança. Amém? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio de quê? Por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, confessamos a Jesus, esse desejo de ser batizado é imprescindível. Nós temos que ter esse desejo. Se nós nascemos de novo, nós desejamos ser batizados, porque o batismo é a confirmação do arrependimento de pecados. O batismo é quem nos dá essa confirmação, porque quando nós nos batizamos nas águas, quando nós somos submergidos às águas, aquilo ali, aquele ato representa a morte de Cristo. E quando nós subimos, né? Quando o pastor levanta-nos das águas, é o ressuscitar para uma nova vida. Amém? Por isso, o desejo de ser batizado é importante para aquele que nasce de novo, para que nós possamos ter uma vida nova. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Fui crucificado com Cristo. Veja bem essa frase de Paulo. Fui crucificado com Cristo. Assim eu já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele se entregou por nós. Gálatas capítulo 2, 20. Jesus se entregou por todos nós. Portanto, devemos levar sim em nós as marcas de Cristo. A vida que agora nós passamos a viver no corpo é a vida de Cristo. Amém? Da mesma forma, considerem-se mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, né? Versículo 11. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Ou seja, pela graça, todos nós somos salvos. É a graça de Deus. Amém? A graça, o favor imerecido. Nós nem merecemos, mas Deus é tão amoroso, tão misericordioso, que Ele mandou essa graça. Amém? Que é Jesus Cristo para nos salvar. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 5. Ele diz assim, Paulo aos Colossenses: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e revestiram-se do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Colossenses 3, do 9 ao 11. Ou seja, a salvação em Cristo Jesus veio para todos. Não existe acepção de raça, de tribo, de nação. Todas as nações do mundo devem ser salvas em Cristo Jesus. Não há outro meio pelo qual nós possamos ser salvos. Amém? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem,
que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, de revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Efésios 4, 22, 24. Digo a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Finish. Marcos capítulo 10, versículo 15. Louvado seja o nome do nosso Deus, tremendo, maravilhoso, para sempre. Amém?